Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, muito boa noite. Está começando o nosso bate-papo das 6 na TV Sim para todo o estado. Essa é da Terra. Eu sou o Dr. Patrick Pertel e cumprimento também quem nos acompanha pela Rádio Viva 106.1 e pelo YouTube. Lembrando que você pode participar conosco pelo WhatsApp no nosso número 27 99622 4547. E como vocês já sabem, nós estamos em novembro, o mês em que nós discutimos muito o chamado Novembro Azul, voltado para a saúde do homem em geral, especificamente para a prevenção e tratamento do câncer de próstata. E hoje, nosso tema, voltado para o Novembro Azul, o preconceito mata. Vamos voltar a falar um pouco sobre o câncer de próstata, como já foi bem discutido na semana passada. E para me acompanhar, tenho do meu lado dois grandes convidados, o Dr. Leonardo Lobato, oncologista. Muito obrigado, Dr. Leonardo. Obrigado, Patrick. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Guilherme. Espero que a gente consiga esclarecer e tirar as dúvidas aí nesse mês de novembro, que é tão importante na prevenção e no combate ao câncer de próstata e de bexiga também. Excelente. E ao lado, o Dr. Guilherme Eudoro, que é urologista, médico especialista em próstata. Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, uma enorme oportunidade de estar aqui podendo participar, esclarecendo dúvidas, trazendo essa campanha à tona e trazendo as mensagens importantes que é o combate ao câncer da próstata. Muito bom. E para a gente começar, eu sempre gosto de começar, já que nós vamos falar sobre um determinado tema, descrevendo, tentando fazer as pessoas entenderem muito bem o que é esse tema. Então eu começo com uma pergunta que pode parecer básica, mas que é muito importante a gente esclarecer. Vou perguntar para o Dr. Guilherme, o que é a próstata, Dr. Guilherme? Eu acho que é a primeira pergunta, o primeiro passo é a gente entender o que é a próstata. A próstata é uma glândula exclusiva dos homens, que compõe o sistema reprodutor e também auxilia na continência urinária. E qual que seria a função da próstata no caso do homem, né? Só relembrando que é uma glândula específica do homem, né? A próstata ela tem por finalidade produzir o líquido que vai auxiliar na reprodução. Então ela compõe o líquido ejaculatório e ela nutre e facilita a proliferação dos espermatozoides para poder conseguirem acessar o óvulo para poder fecundar. Excelente. E a gente já sabe que o câncer de próstata, existem alguns fatores de risco. Algumas situações, alguns quadros que aumentam a chance do desenvolvimento do câncer de próstata. Quais que são os principais fatores de risco? Bom, os principais fatores de risco são a idade avançada, tá certo? Principalmente acima dos 50 anos de idade. História familiar, quem tem casos na família de câncer de próstata. E os pacientes, a população afrodescendente
tem uma chance de desenvolver a doença mais cedo e num estadio, numa situação mais avançada. Excelente. E sempre, a gente sempre pede para as pessoas, tanto agora durante o programa, como também mais cedo nas redes sociais da Uniscan, da Unicor, a gente sempre pede para as pessoas mandarem dúvidas, mandarem algumas perguntas que elas queiram que nós façamos para os especialistas. E sempre no meio do nosso papo eu vou colocar algumas perguntas que foram enviadas para nós pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Eu queria começar com uma pergunta exatamente sobre isso que a gente falou agora, Dr. Guilherme. Uma pergunta que veio de um telespectador nosso nas redes sociais. A vasectomia aumenta a chance de câncer de próstata? Não, a vasectomia ela não aumenta a chance do câncer de próstata, porque a vasectomia ela é basicamente um processo mecânico onde você bloqueia a passagem dos espermatozoides. O homem continua produzindo espermatozoides, o homem continua produzindo a testosterona, o homem tem a sua próstata intacta e ele vive normalmente. E nisso que ele tem o seu organismo funcionando de maneira normal, ele se comporta igual à população geral. Ele não tem maiores chances nem menores chances. Então ele tem que continuar fazendo o acompanhamento igual todo mundo. Excelente. E por falar em acompanhamento, eu acho importante a gente ressaltar alguns dos temas e algumas das respostas para quem viu o nosso programa na semana passada, talvez até fiquem um pouco repetitivas, mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse espaço, aproveitar esse momento, esse mês, para conscientizar mais ainda, que a gente sabe que, ao contrário do Outubro Rosa, o Novembro Azul, é mais importante ainda porque existe sempre uma tendência dos homens cuidarem menos da saúde do que as mulheres, especificamente quando se fala de câncer de próstata. Então, esse rastreio, esse cuidado com câncer de próstata, quando que deve se começar, doutor Guilherme? Bom, especificamente para o câncer de próstata, acima dos 50 anos de idade para a população geral e pessoas que tiveram história na família ou negros, essa população deve iniciar a partir dos 45 anos. Lembrando que esse cuidado é especificamente para o câncer da próstata. Porém, diferente da mulher, o homem, ao longo da sua vida, não procura o médico. Ele normalmente não procura o médico. Ele é atendido pelo pediatra durante a infância, o início da adolescência. Depois ele fica num período enorme de 20, 30 anos sem procurar o médico, para qualquer que seja a finalidade. E aí depois que os problemas aparecem que ele busca o médico. Então, de maneira geral, o homem tem que procurar um médico para poder fazer esse acompanhamento, fazer essa prevenção e referente ao câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. É muito importante isso que você falou, porque assim, óbvio, o nosso objetivo aqui, o nosso tema é câncer de próstata, é Novembro Azul. Mas a gente sabe que existem outras doenças que acometem os homens, não só o câncer de próstata, e que o homem tem que se cuidar da mesma forma que as mulheres. Existem vários rastreios, vários cuidados básicos de prevenção, de medicina preventiva, que devem ser feitos, e como o Guilherme bem falou, existe esse gap, né, esse intervalo entre a vida de adolescência e a idade após os 40, 45, em que o homem fica normalmente sem buscar cuidados médicos, a não ser que sinta alguma coisa. E, doutor Guilherme, quais exames, além da avaliação clínica, da avaliação pelo urologista, que a gente pode associar para esse rastreio específico do câncer de próstata? Os principais exames para a gente fazer esse rastreio no câncer de próstata é o exame físico, que inclui o exame digital da próstata, pelo toque retal, e a dosagem do PSA, que é um antígeno, uma molécula que circula no sangue, e essa molécula ela é produzida pelas células da próstata. Daí, quando existe alguma anormalidade, algum problema na próstata, normalmente essa molécula é produzida em uma quantidade maior, e aí ajuda a gente a detectar
esse problema na próstata. Então, é a associação do exame físico com o exame de sangue. Excelente. Doutor Leonardo, agora vamos passar para a palavra do oncologista. O doutor Guilherme já citou, mas eu acho que é importante a gente salientar isso. Pessoas, homens no caso, que têm um histórico na família de câncer de próstata, existe um aumento da chance? Quanto que essa chance aumenta de desenvolver? Vamos lá. No câncer de próstata, mais de 2 gerações com câncer, e a gente começa já a abrir um alerta, um sinal de alerta para iniciar essa investigação mais precoce, como foi colocado aqui inicialmente, então a partir dos 40 a 45 anos. Diferente de outros tumores, de outras doenças, nesse caso, ele aumenta essa probabilidade dessa doença vir, mas a gente tem que entender que não só a doença familiar, como também muito mais os fatores genéticos, predisposições genéticas que a gente vai ter esses tumores. Lembrando que, de uma maneira geral, hereditariedade nos cânceres são em torno de 5%. A grande maioria dos tumores é por uma alteração genética, algum mecanismo celular, alguma desordem, fatores externos, entre outros fatores. Excelente. E eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, muitos homens. Existem basicamente dois espectros da doença da próstata. A hiperplasia prostática benigna, que é basicamente a próstata aumentada, e o câncer de próstata, que é basicamente a neoplasia propriamente dita. E aí eu queria perguntar para o Guilherme, basicamente, em termos gerais, qual que seria essa diferença? Bom, de uma maneira bem simples, a próstata ela pode crescer e gerar sintomas. Sintomas que normalmente têm a ver com o estrangulamento da passagem da urina. Então ela cresce e começa a apertar o xixi. E esse quadro é muito comum da doença benigna. Normalmente não é câncer e acaba apresentando esses sintomas de dificuldade para fazer xixi, o xixi preso, o xixi entrecortado, o jato urinário fraco. Já o outro lado das doenças da próstata, a gente tem o câncer da próstata, que não cresce tanto quanto a hiperplasia e não causa tantos sintomas. Então é uma doença silenciosa que cresce, desenvolve de maneira lenta, sem apresentar nenhum problema, e só que quando vai começar a apresentar os sintomas, a doença já está em uma situação avançada. Então, basicamente, a doença benigna ela causa sintomas e a doença maligna normalmente é silenciosa, não causa sintomas nas fases iniciais e intermediárias. Isso é muito importante a gente salientar que, então, muito mais frequentemente os homens vão ter sintomas que a gente fala, sintomas obstrutivos urinários, por uma doença benigna do que por uma doença maligna. Exatamente. E como você bem falou, no caso da doença maligna, no caso do câncer, a gente sabe que são células tumorais, são mutações que fazem com que aquele tecido da próstata comece a se desenvolver um tumor dentro da próstata. E a gente sabe que existem algumas situações, alguns fatores que podem fazer essas células, esse tumor se desenvolver um pouco mais. Eu queria que o Dr. Leonardo falasse um pouquinho para nós, o que pode contribuir para isso. Então, como você colocou aqui anteriormente, em relação aos sintomas, né, da doença maligna, esse é o grande problema que a gente vê, assim, é o grande desafio, porque é uma doença silenciosa. Então, se a gente não faz exames preventivos, a gente não se cuida, não se conhece, a gente acaba pegando a doença já em estados mais avançados. E aí, o que faz a célula crescer? Existem alguns mecanismos, ou o mecanismo de alguma alteração da proliferação celular, que ocorra uma falha nesse controle, ou seja, as células que bloqueariam esse crescimento desordenado, eles por algum motivo eles falham, ou algum mecanismo de produção dentro da própria célula. A própria célula começa a se multiplicar de forma desordenada. Então,
O que é um câncer, né? Um câncer, de uma maneira geral, assim, para a gente explicar bem claramente, é uma célula que inicialmente ela era uma célula normal daquele tecido, daquele órgão, e por algum mecanismo de ação, ela passa a ter um crescimento extremamente elevado. E aí ela não consegue ficar controlada e ela começa a aumentar. E a diferença de um câncer por um tumor benigno é que o câncer ele pode sair daquele local que ela é produzida e criar uma metástase. No câncer de próstata, especificamente, inicialmente as doenças a gente chama que são doenças hormônios sensíveis. O que é isso? A própria testosterona, por um mecanismo de ação, ela nutre essa célula doente, ela faz com que essa célula prolifere de uma maneira desordenada. E aí depois, mais à frente, a gente vai poder discutir um pouquinho mais quais os tratamentos que a gente pode fazer para bloquear esse mecanismo e controlar essa doença numa forma inicial. Excelente. E aí tem um ponto interessante que o Guilherme até já comentou agora há pouco, mas eu acho muito importante a gente reforçar. Eu falo por experiência própria no meu consultório, meus pacientes que já estão na faixa etária de rastreio, né, de câncer de próstata, eu sempre pergunto, o senhor já foi neurologista esse ano, está acompanhando, está tudo certo? E aí ele sempre fala, não, doutor, eu faço o PSA todo ano, o PSA está sempre normal, está tudo bem, não sinto nada e está tudo tranquilo. E eu queria que o Guilherme falasse para nós, PSA só é suficiente? Não, o PSA só não é suficiente. Quem faz a opção de só fazer a dosagem do PSA, está deixando de usar outros artifícios para poderem englobar esse diagnóstico. É muito comum o paciente querer negociar dentro do consultório e propor, doutor, pode ser só o exame de sangue, tem como fazer o exame do toque no ano que vem? Eu já fiz esse ano o exame de sangue, está tudo bem, meu médico falou que está tudo bem, não preciso do exame do toque. Mediante o preconceito e tabus, bobeiras que vão colocando a vida da pessoa em risco, né? Então, só o PSA não é suficiente, ele é muito útil, mas ele tem uma margem que falha, e por isso que a gente faz essa associação com o exame físico, que também é muito útil, mas também tem uma margem de falha. Quando você soma essas duas ferramentas de diagnóstico, a nossa margem de sucesso aumenta consideravelmente. E hoje é o exame que tem a melhor acurácia, o exame do PSA junto com o exame físico da próstata. Sempre bom reforçar isso, porque é bem recorrente essa negociação aí, bem frequente. E partindo desse ponto da questão do toque retal, uma outra pergunta que um telespectador mandou para nós se eu tiver câncer, e não sei que tenho, claro, e fizer o toque, não existe um risco, como o doutor Leonardo falou para nós, que as células do tumor se espalham, a tendência, a característica do câncer é a célula ir para outros órgãos, não existe o risco de espalhar esse câncer para outro local do corpo? Não, com o exame físico não. O exame físico é um exame rápido, indolor, não é invasivo, não usa de nenhum instrumento, de nenhum artifício, você não vai violar a cápsula da próstata, não corre risco de ter nenhuma lesão, nenhum sangramento, é só uma palpação na busca de nódulos ou alterações que levantem a suspeita da doença. Excelente, muito bem esclarecido. Muito bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. E hoje é Novembro Azul, estamos falando um pouco mais sobre a saúde do homem, sobre o câncer de próstata. E voltando a falar sobre o assunto que a gente estava conversando no final do primeiro bloco,
Eu queria perguntar para o Dr. Guilherme, nós falamos já um pouco sobre os sinais e sintomas de obstrução urinária, de aumento da próstata, e que a gente já falou que pode ser algo benigno ou pode ser algo maligno. E existe algum sinal de alerta, algum sintoma que faça a gente ligar um sinal amarelo? Não, isso aqui talvez tem que tomar mais cuidado, tem que correr atrás de ver o que é. Bom, em relação ao câncer da próstata, infelizmente os sinais de alerta são sinais tardios, mas sangue na urina, às vezes dores ósseas inexplicáveis, dificuldade para urinar com retenção urinária, o homem que tem muita ardência urinária, tem sintomas irritativos associados. Esses são os sinais de alarme da doença, que muito provavelmente vai estar no seu estadio avançado, vai estar na fase avançada. Muito bom. É sempre claro, o nosso objetivo é rastreio, descobrir na fase inicial para tratar e curar o quanto antes, mas é sempre bom a gente ter essa noção desses sinais que podem significar algo mais grave, em que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Só lembrando assim, né, que a gente está falando aqui de prevenção e a partir do diagnóstico, o tratamento precoce, a gente sabe que a gente vai conseguir uma cura de mais de 90% dos pacientes. Então eu acho que é muito mais saudável, né, você prevenir e você conseguir fazer tratamentos curativos com maior probabilidade de cura, do que você remediar e começar a procurar apenas quando você tiver sentido alguns sintomas e aí já poder ter uma doença avançada e metastática, a doença por ser incurável. É muito bom reforçar isso. Prevenção e tratamento precoce em qualquer situação é sempre o mais importante. A gente está falando sobre a prevenção porque, diagnosticado na fase inicial, a chance de cura é de mais de 90%. E as pessoas não valorizam isso, mas o câncer de próstata mata. As últimas estimativas do Instituto Nacional do Câncer falam de mais de 17 mil mortes por ano, e os estudos apontam para esse triênio de 20, 21 e 22 uma estimativa de mais de 65 mil novos casos da doença. Então, muitas pessoas vão ter o câncer de próstata. Infelizmente, a prevenção ela é limitada, mas o diagnóstico precoce ele é fácil, acessível, barato e tem por objetivo a cura. Excelente, muito bom. E por falar nesse diagnóstico precoce, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre estadiamento, sobre investigação, queria aproveitar e fazer uma pergunta do nosso telespectador sobre esse assunto dos tumores de próstata. Dr. Leonardo, existe alguma forma de identificar os tipos de tumor de próstata que crescem um pouco mais devagar, os que crescem um pouco mais rápido, um risco aumentado, um risco menor? Vamos aqui. Então, quando a gente começa esses exames, né, de toque retal, de dosagem de PSA, com esse conjunto você começa a ter uma presunção se o paciente pode estar acometido por um câncer de próstata, sim ou não. A partir daí, a gente começa a investigação e com exames de imagem, pode ser um ultrassom, uma ressonância, que a gente vai falar um pouco mais à frente também. E nesse cenário você indica uma biópsia, né? Então, quando você faz a biópsia, você vê qual que é o tipo celular mais predominante daquele tumor, o principal e o segundo. E essa classificação que a gente chama de Gleason é um somatório do tipo principal mais comum, do tipo celular neoplásico, que vai de 1 a 5, com o segundo mais comum, que também vai de 1 a 5. Então a gente vai classificar essa doença, depois que saiu a biópsia, na grande maioria dos casos a gente classifica como adenocarcinoma acinal usual, e a partir daí esse Gleason a gente faz esse somatório desse score, que pode ser de 2 a 10, né?
Então, pacientes que têm um score bem baixo do Gleason, dessa biópsia, avaliado pelo patologista, através da biópsia guiada por agulha, depois o Dr. Guilherme pode explicar mais precisamente como é feito o procedimento, e com PSA bem abaixo, assim, em algumas situações, a gente vai considerar como tumores que são de crescimento lento. Em alguns casos, apesar do diagnóstico do câncer de próstata, a gente sabendo que tem uma doença localizada, sem doença à distância, a gente pode até propor apenas acompanhamento para esse paciente, sem tratamento sistêmico, sem tratamento locorregional. Mas a gente tem que individualizar esses pacientes e aí, mais uma vez, a gente vai saber como é que o paciente vai reagir com isso, né? Se ele vai ficar confortável de ter um diagnóstico de um câncer, mas de não fazer nenhum tratamento locorregional, principalmente. Porém, os estudos hoje, dependendo de qual é essa análise global que a gente faz desse paciente, mostra que é muito seguro você ficar acompanhando esse paciente dentro desses critérios. Excelente. O mais importante, como você reforçou bem, é diagnóstico e acompanhamento regular para que tudo saia da melhor forma possível nesse segmento, mesmo que seja conservador, né? E, doutor Leonardo, após esse diagnóstico do câncer de próstata, qual que é o próximo passo? Quais exames são necessários para a gente fazer esse acompanhamento e esse estadiamento que a gente fala? Eu queria pedir para a nossa produção colocar uma figurinha para a gente ilustrar. Para a gente fazer o estadiamento ideal, a gente conseguir fazer uma ressonância de próstata paramétrica, porque assim a gente vai conseguir demonstrar desde os estágios iniciais, que é ali o estágio 1, que é a primeira figura à esquerda no canto superior da tela, até o estágio mais avançado, que é o estágio 4, quando a doença já vai fora daquela região e muito provavelmente ela está à distância do órgão principal, que é a próstata. Tá? Então a gente está aí, os 4 linhas de estadiamento. O estádio 4, a gente vai ter que considerar que a doença provavelmente ou ela cometeu o osso ou algum órgão visceral, como o pulmão, como o fígado, e os estadiamentos iniciais, o 1, e o loco regional, o 2 e o 3, tá? Então, uma ressonância, se possível, né, no caso, seria mandatória para a gente fazer. Nos estágios que a gente tem o PSA mais elevados também, e aí a fosfatase alcalina, que é o exame de sangue simples, o exame bioquímico, a gente indica fazer a cintilografia óssea, tá? E uma tomografia de tórax também numa fase inicial. Com isso, a gente estadia o paciente da região pélvica, a região torácica, a região óssea. Hoje existe um exame chamado PET com PSMA, que é um exame que ele vai associar esses exames de imagem tradicionais, que é a tomografia, junto com o PSA, né, que é esse marcador, essa proteína que é produzida radiologicamente com um biomarcador nuclear. Então, quando você injeta aquele contraste, você vai fazer um exame de imagem completo do paciente com tomografia, e esse contraste através do PET, aonde tiver uma hiperproliferação celular, que então um crescimento celular desordenado faz com que ela consuma aquele PSA, solte uma imagem que fica característico. Mas a gente tem que entender bem que as indicações do PET com PSMA, por ser um exame assim, muito mais raro da gente fazer, não contraindica da gente fazer com os exames tradicionais, que a gente vai ter uma segurança muito grande de fazer ressonância, tomografia, cintilografia. Nesse caso, a gente consegue fazer um exame só, e pode ser que a gente pegue doenças metastáticas em uma fase muito inicial, doenças linfonodais, e dessa maneira a gente conseguindo indicar de uma melhor maneira o tratamento a ser proposto naquele momento. Excelente, doutor Leonardo. E pegando o gancho mesmo disso, a gente sabe que de acordo com o estadiamento vai ser muito importante para a gente guiar o tratamento. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre as opções e possibilidades de tratamento. Vamos lá. Tratamentos curativos, a gente então tem a cirurgia, que é o principal tratamento do câncer de próstata. Posteriormente, a radioterapia. Então, em termos de cura, o que a gente tem hoje? Cirurgia, depois acho que o Guilherme pode até complementar muito mais, que é muito mais a seara dele, e a radioterapia. Então, a gente vai indicar, no paciente mais jovem, com doença mais inicial, o tratamento com cirurgia.
Pacientes que estão numa fase, pacientes mais idosos, pacientes que vão ter provavelmente menor resposta ao tratamento cirúrgico ou menor capacidade de responder ao trauma cirúrgico, nesses casos a gente indicaria a radioterapia, que também é um tratamento loco-regional, através de equipamento específico, que faz com que as taxas de cura nesses pacientes sejam equivalentes quando bem indicadas. A grande vantagem, a gente poderia dizer assim, em relação à cirurgia e à radioterapia, no momento da indicação, é que a gente sabe que uma falha cirúrgica a gente pode ter um resgate com a radioterapia. E o contrário é muito mais complicado de se realizar. Uma outra coisa que as pessoas sempre pensam que tratamento com câncer de próstata é tratado com quimioterapia. E não é verdade. Como falado aqui já inicialmente, os cânceres de próstata, no primeiro momento, eles são hormônios sensíveis, ou seja, o bloqueio da testosterona que é produzida pelo homem, ele faz com que a gente consiga um feedback, uma diminuição da retroalimentação daquela célula e faz com que aquela célula tumoral morra. Então, quando a paciente é hormônio sensível, com umas simples injeções, ou pode ser mensal, trimestral ou semestral, você consegue o controle dessa doença e você consegue evitar também que essa doença retorne. A quimioterapia ela é utilizada num outro momento, geralmente pacientes metastáticos e sintomáticos. E hoje estão chegando novas drogas, alvos e novas drogas que vão trabalhar nesse metabolismo, nesse mecanismo de ação da testosterona, fazendo bloqueio também, e são drogas orais. Então a gente tem um leque de opções terapêuticas para pacientes que podem estar necessitando tratamento, tanto adjuvante, que seja complementação da cirurgia ou radioterapia, quanto do paciente que está numa fase metastática, que a gente chama de paliativo, ou seja, para o controle de doença. E todos esses tratamentos hoje demonstram muito bem que esses pacientes aumentam a sua sobrevida, conseguem ter sua qualidade de vida, claro, baseado no tratamento. Mas, reforçando o que a gente está falando aqui, Novembro Azul, a gente gostaria muito de cada vez menos diagnosticar numa fase inicial, assim, numa primeira consulta, pacientes metastáticos. A gente gostaria sim de pegar muito mais esses pacientes que foi perguntado aqui pelo telespectador, pacientes com uma doença indolente ou pacientes que não têm doença e que a gente fique fazendo somente o acompanhamento. Excelente. É muito bom que você falou, Leonardo, porque assim, o câncer diagnosticado precocemente e estadiado de uma forma adequada, existe sempre, até hoje, existe aquela cultura de câncer, a doença ruim, a doença do mal. Da mesma forma que outros cânceres têm tratamento, um tratamento curativo e um tratamento eficaz. Então é muito importante que isso seja bem reforçado e bem corroborado. Muito bem. E só um detalhe importante que acho que o Guilherme pode até reforçar para nós, que é uma dúvida também que foi enviada para nós. Existe essa cultura, esse conceito de que a retirada da próstata pode causar impotência sexual. Como que é? A gente sabe que existe um risco, mas hoje em dia como que vocês lidam? Como que está esse risco? Bom, essa cultura ela tem base porque o tratamento do câncer da próstata localizado, ele acaba que ele pode lesar a inervação da ereção, tanto a cirurgia quanto inclusive a radioterapia. Mas a cirurgia era muito mais mutilante, ela acabava que prejudicava sim a ereção do paciente e inclusive colocava em risco a continência desse paciente. Hoje, atualmente, a gente tem tratamentos minimamente invasivos, tratamentos que conseguem preservar esses feixes neurovasculares e a gente tem uma resposta muito melhor em relação à ereção e inclusive à continência, quando comparado às cirurgias abertas, praticadas de uma maneira mais difusa. Então, é muito importante
o paciente, a população no geral, entender que quando é feito um diagnóstico na fase inicial da doença, a gente consegue fazer uma cirurgia mais delicada, localizada, com a preservação desses nervos, objetivando a cura e também a preservação da continência e da potência sexual desse paciente. Porém, se o paciente chega ao nosso consultório para fazer esse diagnóstico e a doença está numa situação mais avançada, a ampliação de margem para a retirada desse tumor acaba comprometendo sim a ereção e inclusive a continência desse paciente. Então existe o risco, porém é uma cirurgia que cada vez mais evolui e consegue resultados muito satisfatórios em relação à continência e à potência, sempre visando a cura. Excelente. Muito bem. E falamos um pouco do diagnóstico, falamos do tratamento curativo. E é importante sempre, sendo um paciente que foi tratado com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia, qual que seria o próximo passo no sentido de acompanhamento? Como que esse paciente tem que ser acompanhado depois da cirurgia ou depois do tratamento, doutor Leonardo? Então, o acompanhamento tem que ser regular com o seu oncologista, com o seu urologista. A partir daí, o que a gente vai querer fazer é bloquear essa doença, esse paciente, esse PSA. A gente vai querer jogar esse PSA para o mais baixo possível, para o mais próximo do zero possível. E se tiver necessidade, se for um paciente hormônio sensível, a gente também vai bloquear essa testosterona, jogando essa testosterona para níveis que a gente chama de níveis de castração. Né? Então, por quê? Por a doença ser hormônio sensível. Exames de imagem nesse período, a gente vai indicar exames de tempos em tempos, mas assim, vai identificar quais pacientes a gente vai precisar fazer novas ressonâncias, cintilografia, exame laboratorial com frequência também. Então, a gente, a partir dessa conduta, a gente começa a acompanhar esses pacientes numa fase inicial, em períodos mais curtos. Depois, com o passar dos anos, a gente começa a afastar esse acompanhamento para semestral, o acompanhamento anual. Mas, inicialmente, no mínimo, o acompanhamento trimestral tem que ser feito. Excelente. Chegamos ao final do nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro bloco do Bate-Papo das 6. O tema Novembro Azul, estamos falando sobre a saúde do homem, sobre o câncer de próstata. Voltando falar um pouco sobre esse tema, que a gente estava falando no último bloco, doutor Leonardo, você falou algumas vezes agora durante o programa sobre a testosterona, que é o hormônio, a gente sabe que é o hormônio masculino, chamado hormônio masculino, e que tem uma relação muito estreita com câncer de próstata, com o crescimento das células tumorais. No contexto do acompanhamento desse paciente que tem câncer de próstata, com diagnóstico recente ou tratamento, como que a gente faz essa dosagem, quando que a gente precisa dosar esse hormônio testosterona? Então, como já falado aqui anteriormente, o câncer de próstata, no diagnóstico inicial, ele tem a tendência, na grande maioria dos casos, a gente chama de um tumor hormônio sensível. Então, o que é isso? A gente entende que com algum tratamento que faça o bloqueio hormonal, o bloqueio da testosterona, que é o hormônio masculino, a gente vai conseguir controlar o crescimento da célula tumoral maligna e a gente vai diminuir o PSA. Então, a gente, no diagnóstico inicial, a gente já dosa a testosterona para a gente entender qual que é a testosterona do paciente de base, uma testosterona num paciente que não tem tratamento ainda, numa fase de diagnóstico, e a partir daí a gente vem dosando esse paciente periodicamente, essa testosterona, porque a gente quer levar esse valor para níveis de castração, que a gente chama. Então, a gente, com um efeito que a gente precisa para controlar essa doença, a gente bloquear, então levar para esse nível, e a gente reduz essa testosterona e fica acompanhando de tempos em tempos.
Claro que hoje, com os estudos, cada vez mais a gente vai avançando para que a gente faça uma menor fase de bloqueio hormonal, para que esse paciente, com o passar do tempo, ele possa recuperar as suas funções, o seu libido, suas funções sexuais do pré-tratamento, porque a gente também não tem a intenção não tem intenção de manter o efeito colateral do tratamento, que o mais difícil quando a gente vai fazer qualquer tratamento, a gente sabe que a medicação a gente chama de droga, porque a gente tem que diferenciar qual que é a dose terapêutica e qual que é a dose que a gente começa a dar toxicidade. E a impotência sexual, a redução da testosterona é uma toxicidade. Então hoje a gente consegue diminuir esses tratamentos com uma eficiência melhor do que a gente fazia anteriormente com maiores dosagens, e a gente faz com que essa testosterona, com o passar do tempo, ela retorne ao seu valor de normalidade. Mas eu acho que é importante também, assim, isso no contexto oncológico, do ponto de vista do paciente em tratamento. Mas acho que seria interessante o Guilherme pontuar no dia a dia, assim, do consultório, da saúde do homem, o que o homem procura e quais são os sinais, o que a gente precisa dosar a testosterona nesses pacientes que não têm o diagnóstico de câncer. Em paralelo ao paciente com a doença na próstata, a gente tem a população geral, que normalmente é saudável e que agora está procurando, está acontecendo um movimento de demanda de pacientes que vão ao consultório somente para dosar a testosterona, no intuito de fazer uma reposição hormonal, querendo melhorar a performance sexual. E a gente entra num processo de avaliação para poder entender até que ponto esse paciente ele está com queda da testosterona, das taxas hormonais, ou se esse paciente, na verdade, tem valores normais de testosterona e o que atrapalha ele são as rotinas do dia a dia. Então, não só de dosagem de testosterona são as bases da avaliação da saúde do homem. A saúde do homem, além de exames laboratoriais, englobam também a saúde mental, o bem-estar desse paciente, a alimentação desse paciente, as atividades físicas desse paciente. Então, às vezes, a gente pega um paciente sedentário, um paciente que se alimenta mal, que dorme mal, e ele acha que tudo isso tem a ver com a testosterona, e ele busca o caminho mais fácil. Tomando um remedinho ou uma injeção, eu vou voltar a ser jovem. E longe disso. Então, se a gente pegar no panorama, é uma pequena população que começa a sofrer dos sintomas de queda da testosterona. E uma grande parcela da população tem sintomas relacionados à má qualidade de vida. Então a gente até dosa os valores da testosterona, entendendo quando esse paciente tem estresse, dificuldade para dormir, sonolência excessiva, perda de massa muscular, irritabilidade e disfunção sexual, perda da libido, perda da ereção. Esse paciente, quando ele compõe todo esse contexto, ele fala a favor de uma queda da testosterona. Mas se esse paciente come mal, usa de alimentos industrializados, condimentados, hiperprocessados, ultraprocessados, e não pratica atividade física, tem um sobrepeso, tem uma obesidade mórbida, é diabético, é hipertenso, esse paciente, na verdade, o tratamento dele tem que ser multimodal, tem que ser sistêmico e não só uma correção isolada da testosterona. Então, nesse contexto, em paralelo à doença da próstata, mas com enfoque na saúde do homem, a gente precisa deixar isso bem claro para o paciente não ir ao consultório só para dosar uma testosterona, pegar uma receita e achar que a vida dele vai voltar ao normal. Excelente, muito bem observado, doutor Leonardo, doutor Guilherme. É importante a gente salientar exatamente isso. Em tempos atuais de reposição hormonal, de modulação hormonal, só queria reforçar, o doutor Leonardo já falou sobre isso no programa, mas só reforçando, numa eventual reposição de testosterona,
Por motivos, no sentido que o Guilherme falou, ou aumento de libido, alguma indicação nesse sentido, existe um risco aumentado de câncer de próstata nesses pacientes? Bom, o câncer de próstata ele responde muito à testosterona endógena, mas não se tem dados de pacientes que realmente precisam de repor essa testosterona. Esses pacientes eles não têm uma taxa maior de ocorrência de câncer de próstata, mas quando a doença está presente, quando a doença está ativa, a recomendação é não fazer a reposição de testosterona. Eu acho que é bem importante também, como você já colocou aqui muito bem, que a prevenção são os hábitos nossos do dia a dia, né? Então, assim, atividade física, evitar o tabagismo, bebida alcoólica, isso tudo vai fazer com que o nosso organismo fique equilibrado, que a nossa testosterona, os nossos hormônios fiquem bem equilibrados e que a gente consiga viver mais e melhor. Então, acho que a grande importância, assim, do Novembro Azul se conscientizar desses exames precoces, se conscientizar e que a gente tem que procurar o atendimento médico, mas se conscientizar que a primeira prevenção é feita por nós mesmos no nosso dia a dia. Excelente, isso aí. Bem, chegamos ao final do nosso bate-papo das 6 de hoje. Queria agradecer, doutor Leonardo Lobato, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, foi um prazer, espero voltar aqui mais vezes. Muito obrigado, doutor Guilherme. Bom, eu que agradeço a oportunidade, é um grande canal de comunicação, trazer esse informativo, trazer essa mensagem que é o combate ao câncer de próstata. Muito bom. Me despeço de todos vocês, lembrando que esse programa reprisa na manhã dessa quarta-feira e no domingo à tarde. Rede Sim de Televisão, essa é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.